Envelhecer faz parte da vida e escolher como envelhecer é uma questão de atitude. E por falar em atitude, eu convidei hoje uma mulher maravilhosa, cheia de atitude, Maura Raias, atriz, produtora de teatro, minha amiga, para conversarmos sobre quais atitudes nós podemos ter quando a gente decide envelhecer bem, né? Já que não tem jeito, a gente quer envelhecer bem. Aí a gente vai falar bastante sobre um momento muito especial da vida da mulher, né, Simone? Que é a menopausa. Porque olha que coisa louca, gente. Todo mundo prepara a gente pra gente ter a primeira menstruação, né? Tem aquela conversa que a mãe, ou às vezes a avó, ou às vezes a tia, sei lá, né? Que alguém, a irmã mais velha, tem com a gente, né? Para falar que a gente vai menstruar, né, que o peito vai crescer, que, enfim, a gente vai começar a liberar os nossos hormônios sexuais e vamos começar a nossa vida sexual, né? Também preparam a gente para a gravidez, né? Olha, você vai engravidar, tal, primeira gravidez, todo mundo tem uma opinião para dar para a gente e tal. Mas ninguém fala pra gente o que vai acontecer com a gente na menopausa. E a gente também não pergunta. Essa é a grande verdade. Eu, pelo menos, nunca perguntei. Você perguntou? Eu acho que é um tabu. Ninguém acha que vai chegar na menopausa. É como se a juventude fosse eterna, como se todos os assuntos fossem agradáveis, mas esse fosse meio que proibido, né? E parece que é uma coisa assim, né? Acabou o período reprodutivo da mulher... ela não serve para mais nada, né? Então, joga ela lá pro canto, não é? É verdade, né? Porque menopausa, para mim, era associada àquelas tias velhas, né? A vovozinha. Cheia de calor. Cheia de calor. Ela sempre como chama isso? Leque. Um leque. E era assim, aquela pessoa chata, aquela pessoa que ninguém quer conversar muito, né? Mas aí, o que aconteceu? As pessoas foram vivendo mais e foram vivendo melhor. E aí entraram na menopausa. Assim, no auge da sua juventude, elas entraram na menopausa. Isso aconteceu comigo. Eu estava indo para o meu segundo casamento, quando eu entrei, comecei a perceber que eu ia entrar na menopausa. Estava com 48 anos, né? Reencontrei o amor da minha vida. E aí eu falei, caramba, acabou minha vida, porque agora eu estou na menopausa. E eu me desesperei. E eu fui numa ginecologista, amiga minha, muito boa, diga-se de passagem, e falou, olha, Simone, não precisa ser assim. Você pode fazer reposição hormonal. Eu não tinha, na época, nenhuma contraindicação. E eu optei por passar de uma maneira mais leve por essa fase cruel. E aí, claro que a minha vida ficou melhor, né? Foi a fase inicial desse segundo casamento. Depois de um tempo eu achei que não estava mais no momento de eu ficar fazendo reposição hormonal e eu decidi parar. E aí a menopausa veio com toda a sua força. Quando que você parou? Quantos anos você estava quando você parou? Eu parei com 52. Né? Hoje eu vou fazer 56. Então, para mim, assim, essa fase entrou um pouco mais tarde por causa da reposição. E foi uma opção parar. Mas eu acho que esse assunto é muito importante, porque é muito difícil conviver com muitas coisas. A falta de ânimo, para mim. Falta de ânimo, falta de libido, muitas vezes, né? Então, para mim, é um momento que eu estou me reprogramando. É isso que você falou. Isso porque você é médica, né? Então, você ainda, entre todos nós mortais, você ainda é um mortal que sabe o que está acontecendo com o seu corpo, né? Tem essa consciência do porquê essas coisas estão acontecendo, né? Mas a maioria de nós não tem essa consciência. Então, comigo foi um pouco assim também. Eu comecei com calor, e aí, quando me falavam de fogacho, eu falava, gente, calor é calor, né? Calor não é uma coisa tão terrível assim. Não, mas é viajar do céu para o inferno e do inferno você voltar. É que vocês não estão entendendo o que é calor. Pensa calor, 40 graus lá na praia de Ipanema, tá? Ó, calor, tá calor. Quente. Pensa você calor num escritório sem ar-condicionado. Calor, quente, né? Pensa você tá agasalhado, começar a andar, começar a fazer 30 graus. Calor.
Mas o calor da menopausa é pior de qualquer desses momentos de calor, porque é de dentro ou para fora. E ele vem Não acompanhado... adianta jogar água, que está queimando por dentro. E ele vem acompanhado depois de um frio. Esse frio, ele é pior do que o calor. Então, eu digo assim, eu fico pior no verão do que no inverno. Incrível, né? Porque no inverno dá aquele calorão e tudo bem. E aí, no inverno até é bom. Você fala, nossa, deu um calor agora. Mas no verão eu não tenho como me refrigerar. Por mais que as meninas lá da clínica brincam, a gente vive num mundo de Frozen, porque eu vivo com ar-condicionado no mais frio possível. Né? Eu sempre fui contra, mas hoje também. Mas isso não é o pior cenário. Eu acho que o pior cenário é tudo que vem junto. É a discriminação, é a perda daquela vitalidade, de ser vista como uma mulher cheia de vitalidade. Eu, na minha área, você vai falar na sua... Na área médica, é um pouquinho diferente, porque como a gente entende que um médico experiente é um médico um pouco mais velho, eu não tenho preconceito das minhas pacientes. A doutora já tem mais de 50, acho que ela está desatualizada, até porque eu vivo fazendo curso, então não tem muito isso. Mas tem muitas profissões, muitas carreiras, principalmente as carreiras que envolvem tecnologia, que muda todos os dias. As mulheres sofrem muito, você não acha? Eu acho, de uma maneira geral, acho que qualquer pessoa acima dos 40, 50 anos sofre muito com essa questão do mercado, né? Acho que aí independe do gênero muito. Acho que não depende de gênero também, porque não tem diferença nenhuma de inteligência entre homem e mulher. Então, qualquer um de nós vai passar pelas dificuldades ou não de estar aí, de ter uma nova carreira ou de lidar com tecnologias digitais. O que eu sinto, sim, é que a gente sofre preconceito total da sociedade, né? A gente já falou disso, né? Acho que foi no primeiro que a gente falou. Se você está acima de 50 anos e você não é maravilhosa, não é a Cláudia Raia ou a, sei lá, Giovanna Antonelli, não tem 50 ainda, mas tá chegando lá, né? Se você não é uma mulher, uma deusa, então não serve para a nossa sociedade. Então, fica lá no cantinho das velhas. Entende? Mas mesmo acho que essas isso deusas maravilhosas, elas também têm hoje levantado a bandeira contra o etarismo. Com né? certeza. A Cláudia Raia é uma delas, ela vive não falando. Né? Mas assim, isso porque elas têm toda a condição de serem lindas e maravilhosas, elas têm acesso a tudo, a tratamentos médicos, tratamentos dermatológicos. Então, eu entendo que é isso que você quis dizer. As pessoas a questão é que independe de você ser uma mulher empoderada, você é uma mulher empoderada, maravilhosa e tal. A questão é que independe de você ser maravilhosa ou de você não ser maravilhosa. A sociedade só vai dar um pouquinho de condição para você conviver com as pessoas jovens se você estiver no auge. Se você deu uma caidinha... isso é verdade. Então não serve, entende? Então a sociedade, não, assim como não nos preparam para a menopausa, não aceitam que a gente... Não aceitam que a mulher tenha cólica menstrual. Por que é que vão aceitar que a mulher envelheça e tenha... E sofra com os efeitos desse envelhecimento, né? Mas eu queria, antes da gente aprofundar nessa questão psicológica, que é muito importante, acho que é fundamental para a gente falar, eu queria entender um pouquinho o que acontece no corpo da mulher na menopausa. Né? Então, a gente falou dos fogachos, aí a gente tem a questão do esquecimento, né? Uma perda de memória que acontece muito, muito rapidamente, o cansaço excessivo, desânimo, depressão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Eu estou te falando de sintomas que eu tive e tenho ainda, eu faço reposição, mas entre uma reposição ou outra, eles voltam, né? Porque é isso, a reposição hormonal você está botando hormônio para dentro. Quando parar de botar para dentro, a menopausa se manifesta. Com tudo. O ganho de peso. Fala um pouquinho disso. Então, a gente sabe que na natureza, um animal ele é feito para procriar, né, crescer, se multiplicar e entrar em senescência. Isso em tudo, é o reino animal. Senescência é um eufemismo para
ficar velho e depois morrer. É uma palavra muito bonita, mas é mais bonito, né? Então, a gente sabe que o estrógeno, ele faz muita diferença no corpo da mulher, né? A baixa do estrógeno vai produzir muitas alterações, né? Vai produzir processos inflamatórios, a gente tem a partir daí a celulite, a gente tem a dificuldade da manutenção da temperatura corpórea. Então, os hormônios, eles atingem diretamente no centro da temperatura. Então, a baixa de hormônio de estrógeno faz com que você tenha várias alterações orgânicas. Então, não é lenda urbana que a mulher tem alterações. Ela tem diminuição da complacência da bexiga. Então, ela não aguenta segurar a urina por muito tempo. Ela pode ter escape. Isso tudo é orgânico. Acontece. Xixi na calça, gente. Sabe aquela que dá risada e, né, dá uma escapadinha? Isso aí é a menopausa. E aí a memória também fica impactada, é tudo por falta de hormônio. Claro, quando você faz reposição, melhora, mas você vai fazer por um período, você não vai fazer sempre. Então, você vai se preparar para isso. Mas tem um período que seja bom fazer reposição? Sei lá, o que eu vejo, você fez 4 anos, né? O que eu vejo, a maioria das pacientes que eu vejo que fazem reposição é por até 10 anos, né? Eu abreviei um pouco antes, mas porque para mim, alguns fatores pessoais, eu vi algumas mulheres, pacientes minhas que tinham tido câncer de mama, e eu entrei sem ser a Simone médica, eu entrei meio que na piração, falei, não quero, não vou fazer mais a reposição, parei. Vou dizer que eu me arrependi. Não me arrependi, porque uma hora eu ia ter que passar por isso. E hoje eu tenho essa consciência e estou me sentindo muito melhor, né? O ganho de peso também tem a ver com os hormônios, mas também tem o lado emocional, você se sente mais desvitalizada, você se sente cansada, e aí tem as expectativas do mercado também. No meu caso, eu entrei numa nova empreitada na minha vida, de empresariar, então vem muita expectativa. Bem no meio desse furacão. No meio do furacão, na véspera da pandemia, quer dizer, eu escolhi a dedo, né, quando fazer essa mudança de vida. Mas tudo bem, porque também a consciência veio junto. Então, esse alerta dá para sobreviver, gente. Dá para a gente passar por tudo isso de uma maneira legal. E eu acho que isso tem muito a ver com as escolhas que eu fiz lá atrás. Eu fiz algumas escolhas assertivas, tipo, sempre mantive meu peso dentro do que era um índice de massa corpórea adequado para mim, então eu não tenho sobrepeso, eu não sou pesada demais, eu sempre fiz exercício físico, eu sempre gostei de fazer exercício físico. E para manter a minha memória, eu gosto muito de desafios novos, então estudar coisas novas, desenvolver coisas diferentes, por exemplo, música, para mim é muito gostoso, porque você precisa exercitar seu cérebro, né? Para você não entrar naquela coisa da mesmice e você não tem mais nem vocabulário para falar. Então, eu acho que a gente precisa sim se programar. A gente precisa sim falar sobre isso, porque as pessoas não querem falar, mas hoje eu tenho um público, meu nicho é de mulheres da minha fase de vida, e eu acho isso muito legal, porque eu tenho uma empatia por elas, né? Recentemente você fez um café da manhã com mulheres acima de 50, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como foi o que você recebeu de feedback, o que essas mulheres querem? Então, a coisa mais interessante é que a gente acaba trazendo para a gente pessoas iguais, semelhantes, com as mesmas necessidades. Eu gosto muito de entender o que a pessoa está passando e explicar. Então, as mulheres vêm com dúvidas sobre tratamentos, vem com dúvidas sobre como conduzir a vida dali para frente, o que ela pode fazer para melhorar. Algumas vêm com expectativas irreais, achando que vão rejuvenescer 10 anos. Elas põem data, eu quero rejuvenescer uns 10 anos, eu quero tirar as rugas. Essas questões, elas são muito importantes, porque eu não vou conseguir entregar isso. Não vou, ninguém vai. Você diz isso. Eu sou muito sincera, eu acho que até daqui a pouco vou sofrer represália de profissionais de estética, porque eu falo a verdade, gente, nós não vamos parar o tempo. Se você parar o tempo é porque você morreu, você não vai rejuvenescer, você vai ficar bem, você vai envelhecer bem.
E o envelhecer bem é muito relativo de uma pessoa para outra. Qual é a sua expectativa? Eu acho que o mais gostoso desse café da manhã, 50 a mais, eu fiz um 40 a mais, fiz um 50 a mais. Na verdade, 40 e 50, estamos todas muito próximas, né? As necessidades são muito semelhantes, que é aprender a passar essa fase. Não só a menopausa, mas a mudança da chave. Porque é quando você deixa de ser a filha para ser de fato a mãe, você passa a ser a matriarca do seu lar, que essa foi uma experiência para mim que foi bem, né, assim, a minha mãe ainda era viva e ela me deu toda a louça dela, os copos de cristal, a baixela dela de porcelana inglesa, e meu marido falou para mim: você tem consciência que agora você é a matriarca da família? Falei: não, eu não, nossa, Deus me livre, não quero essa responsabilidade. Mas gente, é uma responsabilidade. Você passa a ser a bola da vez. Você é a geração, você é a próxima geração. É interessante isso que você está falando, porque assim, a gente tem... Eu não vou ter essas estatísticas aqui, infelizmente, porque esse pedacinho aqui não estava no nosso script. Mas é interessante a gente perceber que hoje, no Brasil especialmente, a gente tem uma quantidade enorme de lares que são comandados por mulheres, né? Lares que têm como único provedor uma mulher, né? E a gente sabe qual é a realidade, que a gente tem muitos lares que, especialmente se a gente está falando economicamente, de pessoas com vulnerabilidade social, financeira, econômica, né? Nesses lares a gente sabe que as mulheres muitas vezes trabalham 10, 12 horas para sustentar sozinha, porque o marido foi embora, porque o companheiro está bebendo com os amigos, né? Então, esta é uma realidade. A mulher que provê. Hoje, nós somos mulheres que são provedoras, ou do nosso próprio sustento, ou do sustento dos nossos companheiros e filhos, né? A mulher, embora ainda existam, obviamente, mulheres que não trabalhem e tal, mas a mulher não é mais aquela dependente do homem. E aí o que acontece? Chega a menopausa. E a menopausa tem uma condição física, né? A perda de vitalidade tem uma perda muito... física, né? Não é só um portal que a gente atravessou. Existe uma perda óssea, uma reabsorção óssea, uma perda muscular. Você perde tecido, que é importante para você. Né? E aí, é assim, eu acho que, para mim, está sendo virar a chave, desacelerar, não desacelerar de deixar de produzir, porque hoje eu nunca fui tão produtiva, mas entender que a minha velocidade já não é mais a mesma. Eu prefiro fazer coisas com mais intensidade e qualidade do que velocidade. Então, esse é o segredo para mim de entender a fase que eu estou vivendo, é respeitar meu tempo. Meu tempo mudou. E muitas vezes a gente vê pessoas não conseguindo entender essa mudança, se forçando a manter. Às vezes eu vejo mulheres que tentam acompanhar as filhas, na velocidade das filhas. Gente, não vai rolar. Né? Não, e a sociedade que te exige que você seja um profissional competente, que cumpra com todas as 500 mil atividades previstas na agenda todos os dias e que te cobra isso. E se você não fizer isso, você também não presta. E fora que você tem que estar disposta a cumprir com o que a sociedade te impõe de imagem. Né? Muitas vezes você até, por você nem faria nada, nenhum tratamento, mas te exige manter um padrão estético. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se conhecer. A gente fez um primeiro episódio falando sobre o envelhecimento e a saúde mental. Como que é envelhecer? Como é que a nossa cabeça lida com isso? Sim. Acho que é o primeiro passo. Não foi à toa que nós escolhemos primeiro entrevistar uma psicóloga para entender como o envelhecimento se dá no emocional da gente. Porque se você não se conhecer, como que você vai se respeitar seus limites? Como é que você vai querer dar um passo e lutar com essa avalanche, né? Como é que você fala? Que a menopausa... É uma revolução que vai te transformar numa outra mulher, porque ela é outra mulher que vai sai surgir. Daí. A menopausa vai definir como vai ser a segunda fase da sua vida. Exato. Porque ela pode ser mais leve ou mais pesada. Isso não depende só de você e das suas escolhas, depende do seu
autoconhecimento, do seu entendimento. E depende um pouquinho também do acolhimento, né, Simone? Que, como a gente estava falando agora há pouco, né? Falou a Cláudia Raia, tem a Cris Guerra também, que tem um canal no Instagram super legal, falando de etarismo, falando, né, das nossas escolhas, sabe? Respeitem, por favor, as nossas escolhas, né? A mulher não quer ter filhos. Ai, que bom, não tenha filhos, né? A mulher quer deixar o cabelo branco. Que bom. A mulher quer deixar o cabelo crescer? Deixa o cabelo crescer. Essa bobagem. Ai, não fica bem cabelo comprido em mulher acima de 50 anos. Quem foi que disse isso, Uma gente? vez minha filha falou assim pra mim, eu passei um esmalte preto. Minha filha falou assim, mãe, você não tem idade para usar esmalte preto. Precisa ter idade para usar esmalte? Olha o conceito na cabeça de uma adolescente. Ela ouviu isso. Claro. Né? Então, mas isso é a sociedade de consumo, né? Falar, isso daqui é para você, isso aqui não é para você. Isso aqui é para você, não tem isso. Exatamente. Mas aí a gente entende e a gente tem que acolher as mulheres, né? Isso. Então, esse movimento que eu iniciei foi um movimento que eu acho que era o que eu esperava que fizessem por mim. Então, hoje eu faço para que mulheres possam se sentir acolhidas. Vem cá que eu te entendo. E aí, muitas vezes, vem a expectativa irreal em função de tratamentos. Né? Eu gosto muito de explicar para minhas pacientes como é que se dá o envelhecimento, quais são as perdas, e a partir disso, propor tratamentos para repor. De certa forma, não quer dizer que você vai repor completamente, mas você vai repor um pouco do que você perdeu. E aí sim você encontra sucesso nos tratamentos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre esse equilíbrio, né? Porque além de todos os efeitos internos, né? O calor, a depressão, desânimo, tal, o ganho de peso. Você tem uma perda de viço, né? A pele, gente, não fica mais elastiquinha, ela já fica. Ela já fica. Você aperta aqui, ó. É um papelzinho. Você aperta, ela fica. A cara faz o quê, ó? Derrete. Começa a derreter, tudo derrete, tudo cai. Eu lembro quando eu fui falar com você do meu papo, né? Você falou assim, não, mas isso aqui não é papo, é flacidez, né? É a coisa caindo. E é isso, gente. E aí, o que acontece? A autoimagem da gente vai pro saco, porque é uma questão, né, de confiança, né? Você olhar para o espelho e se ver melhor, e se ver bem, é uma questão de autoconfiança, porque tem mulheres que fazem 1000 procedimentos e não têm autoconfiança, não se olham e não se enxergam como elas são de fato. Elas têm uma autoestima ruim. Então, é o equilíbrio, né? Muitos tratamentos são interessantes, tratamentos que façam estruturação facial. A gente sabe que a mulher, na menopausa, principalmente, ela perde muito massa óssea. Então, o nosso crânio, ele vai sendo reabsorvido também. Você percebe, se você olhar velhinho, os velhinhos têm aquele formato de olho fundo. E aquela esqueletização do osso da face. Por quê? Porque desaba a órbita, o olho vai ficando fundo. Esse osso da região malar, a gente vai tendo uma perda e aí vai despencando tudo, né? É verdade. O nosso tecido colágeno vai sendo destruído, então a pele vai ficando fina e o coxinho de gordura que tem embaixo da pele, ele vai sendo absorvido. Aí você fala assim pra mim, nossa, então eu vou me matar, né? Porque é o fim da linha, eu já tô né? querendo aqui, gente. Não, gente, existem tratamentos minimamente invasivos que você pode recuperar uma grande parte disso. Mas o meu alerta é o alerta para as mulheres que estão entrando nessa fase para começar a tratar agora. É 40 anos, 50 anos, para que você entenda como você pode interferir nesse processo. A gente vai falar de atitude num próximo momento, mas é importante você entender que é o todo, é complexo, né? Mas o mais importante que eu quero dizer para você vai envelhecer, viu, Maura? Graças a Deus. Espero que você envelheça. Porque você só não vai envelhecer se você morrer. E as pessoas acham que com os tratamentos elas não vão envelhecer. E aí elas se iludem, elas ficam tristes, elas acabam se decepcionando com os tratamentos. Então, os tratamentos estéticos, eles estão aqui para nos ajudar, mas eles não são a solução da vida.
Então, a senescência, ela é um processo que envolve mudanças familiares. Quem já tem filhos adultos, os filhos vão sair de casa, ela vai ter que enfrentar o casamento dela, ela vai ter que olhar para aquele marido que tá bom, não tá bom, mas é aquele que tá lá, né? Então, eu acho que a mudança nessa fase da pode vida... trocar, viu, gente? Pode trocar, mas é esse que tá lá. Não adianta falar assim, nossa, quem tá aqui do meu lado? Não sei, não conheço, nunca vi. Não, você viu, você escolheu, em algum momento você escolheu. Mas a escolha é sua, você pode continuar com ele ou não, se quiser. Mas é que quando os filhos começam a sair de casa, muitas mulheres começam a se observar e falar, puxa vida, o que eu fiz da minha vida, né? Quantas pessoas chegam lá na clínica e falam assim, nossa, eu gastei tanto com a formação dos meus filhos, hoje eu não tenho dinheiro para cuidar de mim. Eu vou precisar reaprender. E é isso, você vai ter tempo para você vai ter que encarar certas coisas. Eu acho que o difícil é isso, é você encarar certas coisas que você mascarava até então, né? Aquele trabalho muito, cuido muito dos meus filhos. Tudo acontece por volta dos 50 anos, por isso que todo mundo fala da crise da meia-idade, né? E aí vem ainda por cima um monte de sintoma, aí fica mais difícil de você passar por isso. Mas eu acho que se a gente se fortalecer e a gente levantar esses temas com mais frequência, você pode passar de uma maneira melhor, né? Sim, acho que esse é o principal papel do acolhimento. Seria ideal que fosse um acolhimento de toda a sociedade, né? Não é, mas eu acho que hoje a gente tem um movimento feminino bastante forte em torno da mulher, das necessidades da mulher, né? E aí eu estou falando de mulheres cis e trans também, tá? Porque acho que na verdade, é um movimento da gente se enxergar como pessoas que, ao longo da história, foram, né, oprimidas, tem que sempre atender os desejos dos outros, né? Exatamente. E aí, de repente, a gente pode olhar para a gente, né? Então, a gente pode realizar, a gente pode fazer, a gente pode empreender, a gente pode ganhar, a gente pode perder, a gente pode tudo. Desde que a gente acredite no nosso potencial, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho como é quando chega uma mulher na tua clínica chateada, triste, porque é isso, está nessa fase da vida, está sentindo um monte de sintomas, está percebendo, não tenho mais tesão, não tenho mais vontade de ir numa festa, não tenho mais vontade de me arrumar. Como é que é? Como é que você acolhe essa mulher? O que você pergunta para ela? Como é que você conduz o teu tratamento? Porque normalmente alguém vai te procurar para um tratamento estético, né? Sim. Eu gosto muito, pela minha formação clínica, eu gosto muito de olhar para o meu paciente, para o meu paciente como um todo. Né? Eu gosto de saber a história da vida. Como foi sua vida? Você teve filhos? Não teve? Quais os seus hábitos de vida? Bebida, comida, exercício? Porque eu preciso compreender como essa pessoa está inserida no mundo dela. E aí eu vou perguntar quais são as disponibilidades dela emocionais e também se ela tem como se dedicar a uma mudança de fato. Ela tem condição de fazer uma terapia, ela tem condição de ter um personal, fazer uma dieta especial. Quer dizer, eu preciso entender o contexto. Então, a primeira coisa é uma anamnese, que é conhecer a pessoa como um todo. E aí eu gosto também de colocar a paciente de frente para um espelho. Né? E peço para que ela olhe para o espelho e fale o que te incomoda, como eu posso te ajudar. Porque às vezes o que incomoda para ela não é o que eu estou vendo e vice-versa. Então eu não quero causar mais um trauma. Eu já vi muita paciente ferida vindo de outros médicos profissionais da estética. Nossa, eu nunca tinha reparado que eu tinha determinada ruga ou marca, papo. Aí eu cheguei lá, o médico falou que eu estava com papo, eu nunca tinha visto, agora isso não sai da minha cabeça. Então, ou seja, foi para consertar um negócio, arrumou outro, né? Outro. Então, eu gosto muito que o paciente se olhe no espelho e me mostre o que lhe incomoda. E aí é óbvio que eu vou explicar como que eu posso ajudá-lo. Existem pacientes que chegam no estado de envelhecimento que têm indicação cirúrgica. Eu não faço cirurgia, né? Tenho colegas bons para recomendar, mas eu sou bem sincera, olha, teu nível de envelhecimento, dependendo da sua expectativa, você é uma boa candidata a uma cirurgia. Você está disposta? Risco cirúrgico, anestésico, o pós-operatório, o risco de ter alguma mudança grande que não faça você se reconhecer mais. Mas eu dou essa possibilidade, eu sou muito sincera.
paciente, não quero, eu quero só melhorar, esse é o paciente, o candidato ideal para fazer tratamentos minimamente invasivos com dermatologista, porque ele não tem a expectativa de uma mudança radical, como uma cirurgia pode trazer, e ele está disposto a caminhar do meu lado. Esse é o melhor tipo de paciente que um médico dermatologista pode querer. Um paciente consciente, um paciente que tem a vontade de melhorar, que quer buscar ao teu lado a autoestima. E aí sim, aí eu faço uma programação de tratamento, com tratamentos anuais, porque é muito importante também, às vezes a paciente fala assim, então hoje eu vou gastar X e aí eu nunca mais preciso fazer nada. Não. Porque você continua envelhecendo, né? Se você restaurar, reestruturar o que estava perdido até agora e puder fazer uma programação anual, esse é o melhor cenário para você manter o bom resultado. Né? Mas eu sempre digo, olha, tem tratamentos que não adianta, você vai fazer com frequência se você quiser manter. Senão, você vai perder o que você investiu. E eu acho que, a partir daí, a gente faz um vínculo de confiança que é muito legal. Mudança dos hábitos, qualidade de vida, eu falo muito sobre isso, falo sobre os hábitos de cuidados com a pele, o bendito do skincare que virou moda na boca das blogueiras agora na época da pandemia, aquelas máscaras, tudo isso tem valor. Tem o seu espaço no cuidado diário. Até eu acho que tem muito a ver com o ritual de autoestima. Né? Quando eu estou mais tô com o astral lá em cima, eu chego, faço meu ritual skincare de 10 passos coreanos que eu aprendi, que eu adorei. Mas tem dia que eu estou tão cansada, com tanto problema, que olha, eu higienizo a pele e vou dormir. E tudo bem. Ela higieniza a pele, gente. Isso eu não consigo não fazer. Eu passo um belo de uma Mas ela é dermatologista. Porque, tem hora que não dá vontade de nem limpar a pele, né? Aí é um pouco isso, né? Tem essa... Na menopausa, especialmente, né? Eu, por exemplo, eu parei de usar maquiagem. Assim, parei de um jeito que eu não aguento mais, nem nada. Era só filtro solar. Só que você sabe que em algum momento você precisa, né, se maquiar, arrumar cabelo, essas coisas. O problema é que eu penso, né, pensando assim numa trajetória, né, da gente ao longo da vida, é que assim, quando você está com 30, você faz lá, né, você faz, maquia, aí vai lá, tira, limpa, tônico, tal, não sei o quê. Mas você está com 40, você vai... limpar de qualquer jeito. Quando você está com 50, você já fala, não, gente, não dá. Então, a pergunta é, quando começa? Quando que a gente tem que começar a ter uma rotina? Na infância? Olha, eu brinco, mas assim, a minha filha, hoje ela está com 16 anos. Ela era bebê, eu ensinei ela a passar creminho nela mesma, né? Você ensinou? Esse hábito dela, esse cuidado dela com a pele... Pode ser que tenha fases que ela vai, não aguento, não vou fazer, mas é um hábito que a gente tem que criar desde pequena. Vai fazer diferença? Vai, porque é o ritual. Os rituais são importantes para a gente. Então, é muito legal uma menina, uma criança, uma menina que aprenda com a mãe. Né? Você tem uma filha, você tem uma neta, ensina, neto, ensina a ter esse ritual de autocuidado. Claro que para cada fase é uma necessidade, principalmente a adolescência, é o cuidado com a pele oleosa. E já é um cuidado para envelhecimento, porque se você passa por uma adolescência com acne severa, você vai ter cicatrizes, e a pele com cicatriz, ela vai parecer mais velha mais cedo. Então parece bobagem, mas desde que você nasce, você precisa de cuidados com a sua pele. Mas é verdade que a pele oleosa demora mais para envelhecer? Não, isso é lenda. Não. O que acontece é que a pele oleosa, por ela não estar ressecada, você pode não perceber as rugas, mas o envelhecimento tem a ver mais com os hábitos e com a genética, né? A exposição solar. Então, o cuidado com a pele oleosa é super importante. Aí, aos 30 anos, é uma idade legal que você pode começar a pensar no anti-envelhecimento, pode pensar de usar um skincare com uma vitamina C, um antioxidante. Claro que funciona, claro que funciona. Porque a pele precisa ser hidratada, ela precisa ser higienizada. Não sei se você sabe, mas as peles mais bonitas do mundo são as peles coreanas. Porque elas têm um ritual de 10 passos. Aí é um exagero.
né? Bom, A você gente foi não pra faz lá, nem né? 3, né? A gente não faz nem 3, quanto mais 10. E elas têm uma pele boa também, que uma mulher de 50 anos na Coreia parece que tem 30, Mas é né? porque elas fazem a higiene, a parte mais importante. Eu estudei bastante isso. Elas fazem a higiene melhor que qualquer outro povo. Elas usam 3 passos para higienizar a pele. Porque a poeira, o sol, a transpiração, tudo isso entope os poros e vai oxidando a pele, não só pelos poros, mas a higiene é o primeiro passo e é fundamental, então faz diferença sim. Aí você tem uma vitamina C ativa que você usa, que penetra na pele, e ele vai causar ele é um antioxidante, né? Quando você fala de envelhecimento, a gente sabe que envelhecer é um processo oxidativo. A gente não envelhece, a gente enferruja. Então, o envelhecimento, quando você usa fatores antioxidantes, você melhora o processo de envelhecimento. Então, a vitamina C é bacana para usar. Eu gosto muito de filtro solar com cor, porque a cor, além de proteger pelo filtro químico, você também tem a barreira física, e aí a luz reflete e não entra na sua pele. Então, eu gosto muito. O com cor também não entope os poros? Veja, você tem veículos de todos os tipos. Então, se você usar um veículo que não seja adequado para a sua pele, vai ser ruim. Mas se você usar um veículo, se a pele for oleosa, você pode usar um sérum ou um oil free. E aí, é claro que em determinado tempo do dia você vai ficar com a maquiagem, ou com o filtro, com o produto. Quando você for dormir, você precisa tirar. E aí você tem que remover bem aquele filtro solar ou a maquiagem. E aí você dormir com ele sem nada, a pele limpa. Então, quando você vai envelhecendo, você pode usar cremes com matrixil, com ácido hialurônico, que são substâncias que são carreadoras de água, então elas entram na pele pelos nossos poros, mas é para isso justamente, e lá dentro eles captam água, moléculas de água, e hidratam a pele. Então, é muito importante o skincare, não é bobagem. Eu acho que a gente, claro, tem que adequar nosso estilo de vida. Coisa que eu falo muito para minha paciente é, como que você é? Você é uma pessoa muito prática, corrida, você tem filho pequeno, como que você é? Porque não adianta eu passar um skincare grande para uma paciente que não tem tempo, ela não vai fazer nada, ela vai jogar fora a minha receita. Então, é personalizar, né? Olhar para a pessoa, para o paciente, como uma pessoa única. E aí, adequar o tratamento. Aí, pensando na menopausa. Então, a gente está nesse momento, né? A mulher, no momento da menopausa, a pele já está perdendo firmeza, vigor, né? Vigor, perdeu colágeno. Qual que é a relação do colágeno nas idades mesmo? Você tem esse... A partir dos 30 anos, nós produzimos colágeno diariamente. A partir dos 30 anos, nós começamos a diminuir a produção e qualidade do nosso próprio colágeno. A partir dos 40, nós temos a ação de uma enzima, uma metaloproteinase, que começa a destruir o próprio colágeno existente. E depois da menopausa, aí, então, essa destruição é mais acelerada. E aí não é só destruição de colágeno. Você tem a destruição muscular, sarcopenia, você tem a reabsorção óssea. É o processo fisiológico da senescência, do envelhecimento. Então, você vai ter que correr mais nessa fase, né? Com a reposição tanto da parte interna, né? Que são as suplementações ou reposição hormonal, quanto externa com bons produtos, né? Com produtos que façam essa reposição do que a pele está perdendo. E em termos de tratamento, assim, né? Porque a gente ouve muito falar de tudo. E hoje, o que eu mais vejo são meninas de 30 anos colocando botox, que eu não consigo entender. Ah, mas aí eu vou te dar uma dica. Existem teorias que mostram que a toxina botulínica, ela modula a musculatura. Então, se você é uma pessoa muito expressiva e você faz, por hábito, muito movimento, por exemplo, dessa músculo da glabela ou da área dos olhos, e se você começar precocemente a usar toxina, você vai modular sua musculatura e quando você chegar aos 40 anos, as tuas marcas não vão ser tão profundas. Eu, particularmente, comecei toxina com 27 anos. Então, a gente precisa tirar o preconceito dos tratamentos. Então, toxina botulínica é legal, mas ela tem um tempo de ação, de 3, 4, até 6 meses. Não adianta, apareceu uma ruga, eu corro lá e faço uma toxina. Então, não adianta, com 3 meses voltou a marquinha? Voltou, mas calma, relaxa, não precisa fazer toda hora, porque a gente entende por estudos que até 6 meses ela pode ter ainda a sua ação no corpo. Então,
o que eu acho que é triste... Então, o que você propõe é que a toxina seja a cada 6 meses. Não, eu proponho individualizar o tratamento. Entendi. Pacientes que não têm boa indicação, porque não são expressivas ou que têm uma densidade de pele grossa e não tem muita força na musculatura, não precisa. Eu tenho paciente de 45, 50 anos que nunca fizeram toxina. Mas eu tenho pacientes com... Eu fiz uma vez num menino de 14 anos, porque ele tinha cefaleia crônica, porque ele era muito tenso e ele enrugava muito aqui. Ficava aqui assim. Eu fiz algumas vezes, acho que ele fez umas 2 ou 3 vezes, com 15, 16 anos, nunca mais fez, porque ele relaxou a musculatura, perdeu o hábito de fazer a força, melhorou a dor de cabeça. Olha que coisa boa. Né? Então, se a minha paciente tem indicação boa para toxina, eu, por exemplo, eu gosto, eu faço a cada 6 meses em mim. Então, cada tratamento tem um tempo de ação e um motivo, né? Então, o que eu gosto de recomendar com 30 anos? Como você ainda tem colágeno bom, comece a investir na produção do seu colágeno, para que você fabrique um colágeno melhor. E aí, nesse sentido, a gente tem os bioestimuladores de colágeno, que são substâncias que a gente injeta na pele, na região da derme, e que vão fazer as suas células do seu corpo fabricar, por estímulo desse produto, um colágeno mais firme. É a poupancinha de colágeno. Isso é muito legal. Outra coisa que é muito interessante, tecnologias, por exemplo, para renovação celular. Você pode fazer um laser, porque a pele começa a ficar porosa, os poros começam a ficar mais dilatados. Então, fase dos 30 anos, dentro da maioria dos casos, você está começando a ter a degeneração. E aí, esses tratamentos, toxina, bioestimulador, laser, são muito bem-vindos. Você vai chegando aos 40 anos, você começa a ter perdas teciduais, muitas vezes perda até de coxim gorduroso, que é a maçãzinha do rosto. E aí eu gosto muito de entrar com ácido hialurônico, preenchimentos, porque o preenchedor, muito bem indicado, muito bem feito, isso, para suco, muitas vezes eu não injeto diretamente no suco, eu injeto na fossa piriforme, que é esse buraquinho do nariz, para projetar um pouco, e no suco eu ponho fio, que eu gosto bastante, que fica bem natural. Às vezes a pessoa é gordinha, fica o rosto muito cheio se a gente preenche aqui. E aí você vai pensando nas perdas. A minha proposta com o meu paciente é entender a fisiologia do envelhecimento dela, para que eu possa combater o envelhecimento dela. Não é o que serve para ela, não é o que serve para a amiga. Não tem uma receita de bolo que é para todo mundo. Né? É por isso que eu acho que profissional médico é o profissional mais competente para tratar de envelhecimento, porque ele entende de fisiologia do envelhecimento. A maior crítica que se faz, né, aos tratamentos estéticos, né, é que as pessoas acabam ficando, as mulheres, né, acabam ficando todas com a mesma cara, né? Então é a mesma sobrancelha, é a mesma maçã do boca, é a mesma... E aí, obviamente, não fica natural, né? Fica liso, não é? Liso fica, mas não fica natural, né? Perde a personalidade. Exato, porque nem você fala, você é expressiva... Você não pode tirar a expressão da pessoa, né? Exatamente. Você tem que tirar da pessoa que suavizar a expressão é uma coisa, tirar a expressão é outra. Porque você pode ver, criança sorri e tem expressão, mas não tem ruga. Por quê? Porque o colágeno dela é firme. Então, ela não tem ruga, mas ela sorri, ela tem expressão. O que a gente pretende é diminuir um pouco a ação do tempo. Isso nós conseguimos, né? Quando a gente tem, por exemplo, por volta de 40 anos também, um tratamento que eu amo, é ultrassom microfocado. É uma tecnologia... Aquele que dói, né? Dói, mas dá para usar anestésico, dá para melhorar bastante, viu? É muito legal porque ele aumenta a temperatura da pele, ele vai até a camada muscular e ele causa uma termólise seletiva, a gente chama. Ele destrói pontualmente essa camada e na hora da recuperação ele vem com uma pele mais firme, um músculo mais firme. É possível fazer um trabalho quase de um lifting não cirúrgico. Quando a gente associa ultrassom microfocado a bioestimulador de colágeno na mesma sessão, você consegue aumentar a produção de colágeno em até 400 vezes. Isso são estudos científicos, não é coisa da cabeça da gente, é verdade. Então, você vai somando tratamentos, você vai estimular o colágeno, você vai repor o que perdeu, você vai suavizar a marca de expressão, melhora a textura de pele. Eu costumo até, na clínica, orientar o meu paciente a fazer por
etapas. Olha, você não dá para investir em tudo. Faça estrutura facial. Depois você faz remodelação de colágeno. Depois restaura a pele. Porque assim você tem o resultado global. Eu acho isso tão honesto com o meu paciente, né? Porque eu vejo muita médica profissional, não só médico, vendendo tratamentos. Então, generaliza. Todo mundo precisa de tudo. Claro, numa fase da vida, talvez você precise de tudo. Mas será que você, Maura, precisa? Né? Não, será que eu preciso? Eu, em mim, nunca fiz vários tratamentos, eu nunca fiz em mim. Eu não sou a louca da seringuinha que dorme com ela embaixo do travesseiro. Não, eu encaro numa boa ver uma ruga. Encaro numa boa ver uma flacidez. Mas não a ponto de me deixar com a autoestima lá embaixo. Né? Então, eu acho que é a saúde mental. E aí você vai entendendo como que você está envelhecendo, toma aquelas atitudes, como a gente sempre fala, de alimentação, exercício, para que você tenha uma qualidade de vida global. Né? E a menopausa, o que eu faço de diferente para um paciente que está na menopausa? Eu entendo que o consumo dela de colágeno é muito maior, então eu tenho que redobrar o cuidado na alimentação, tenho que redobrar o cuidado nos produtos que vão estimular ela a fabricar o colágeno. Eu acho que é isso que é o mais importante na minha área. E tem uma coisa muito importante que eu ia deixando para lá. A gente sabe que o que envelhece não é só a pele, a mucosa envelhece. Então, quando a gente entra na menopausa, diminui a lubrificação vaginal. A qualidade de vida sexual cai muito. Essa questão, eu sei do que você vai falar, é só para a gente falar da questão sexual mesmo, né? Porque muitas vezes a mulher, na menopausa, sim, perde a libido, mas a perda da libido também está associada à secura vaginal, né? Exatamente. E aí é que é mais... Quer dizer, ela ainda pode... Tá lá com a libido, tá? Vontade, você vai mas ter. Mas fisicamente não dá prazer. Mas aí, quando você vai tentar, é tudo seco, você tem que... Então, é muito desagradável, né? Começa a sentir dor na relação sexual e aí... Então, para isso gera ainda mais frustração, muito, né? E para isso a gente entende que a mulher ela tem um estímulo diferente do homem, né? A sexualidade na mulher ela tem outros fatores, né? É autoestima, é autoimagem, é como o parceiro a ver. Então é mais complexo. O homem ele precisa de menos estímulos para ele ter a libido ok. Então, a gente entende que tratou todo o resto, vamos tratar agora da região afetada? E existem tratamentos, né? Então, a mucosa vaginal, quando ela sofre envelhecimento, ela vai ficando mais ressecada, a mucosa não lubrifica. E aí, como tratar? Tem lubrificantes? Tem, mas se a mulher não está fazendo reposição, lubrificante é muito pouco. Então, existe um tratamento a laser muito bom, um dos lasers mais interessantes, que é o gold standard para isso, né, é o laser de erbium. É o melhor laser que tem para tratamentos vaginais. E aí são feitas sessões mensais, uma vez por mês, 3 meses seguidos. Tem casos que precisa fazer mais. E ela melhora a renovação da mucosa e melhora a lubrificação. Então, é muito interessante você olhar para esse lado também, né? Tratar também a região da mucosa vaginal. Muitas vezes, quando você faz a reposição hormonal, você tem ainda um sucesso maior. Mas, de qualquer jeito, o rejuvenescimento íntimo veio para ficar. Eu, particularmente, adorei, realmente faz a diferença, né? Então, eu super recomendo. Então, quando uma minha paciente chega para mim, eu abordo também esse tema. Você vê que é uma coisa interessante, né? Porque não está ligado diretamente à aparência, mas está ligado ao nosso bem-estar, né? Exatamente. Porque a mulher também tem necessidades, a mulher também precisa de sexo, né? É o bem-estar físico. É o bem-estar físico, né? E a tua alegria, a tua felicidade, né? Então, é interessante, né? Que é um procedimento que ele atua dentro, né? Mas vem de dentro para fora. É isso mesmo, né? A mucosa vaginal, ela é uma mucosa que ela tem uma recuperação muito rápida, né? Então, você faz o tratamento e 1 semana você está bem. Então, é uma coisa que você vai tratar e vai ter um resultado excelente.
Sim. E você recomenda para mulheres na menopausa, né? Super recomendo. Inclusive, óbvio, tem que passar com o ginecologista para fazer periodicamente o Papa Nicolau. Então, eu Sim. só vou tratar paciente que tenha passado com a sua ginecologista, que esteja tudo ok com o Papa, e a gente faz o tratamento e é indolor, é muito amigável o tratamento. E você foi para a Coreia agora, há pouco tempo, né? E foi lá fazer uma especialização nos fios de PDO, né? Isso mesmo. Foi E incrível. isso ainda é um pouco novo aqui, né? Tá se fazendo... Fios de PDO, tratamentos com fios são bem antigos. Desde a minha época de residência, eu fiz até um trabalho científico com fios de Gore-Tex na época. Mas a indústria vem desenvolvendo fios cada vez melhores. O PDO, sim, é um pouco mais recente. Ele foi desenvolvido para cirurgias cardíacas. Então, em primeiro uso do PDO, a substância PDO, foi em cirurgia cardíaca. Então, O que é o PDO? PDO é uma substância que é como um fio cirúrgico. E ele vai ter uma resposta imunológica para a fabricação de colágeno. Então, ele faz uma cicatriz muito boa para a pele e ele é muito amigável para qualquer tratamento. Assim, não tem rejeição. Mas o fio fica dentro da pele? Dentro da derme. Então, a gente tem a técnica de passagem de fios, a gente põe logo abaixo da pele, na camada dérmica, e aí você tem fios de tração e você tem fios de bioestímulo de colágeno. Tá? Então, você pode fazer para determinadas regiões, por exemplo, nessa região do queixo, que é muito comum, que as pessoas falam, quero puxar com fio. Sim, mas não é toda paciente que tem boa indicação para fazer fios de PDO. Logo no início, a gente pode fazer um outro tratamento para melhorar a densidade de pele e depois passar os fios. Então, você pode ter fios de tração, você pode ter fios de tração no frontal, você pode fazer fios lisos na região dos olhos, fios no pescoço. Então, a gente tem vários tipos de fios que vão produzir no final mais colágeno e vão dar firmeza para a pele. Então, é muito legal. A gente foi conhecer Bebê direto na fonte, lá na Coreia, é um lugar incrível. E ele complementa muito bem os outros tratamentos, né? Não tem milagre, não é um tratamento milagroso. Às vezes a pessoa fala, eu vou lá, vou amarrar tudo. Não é assim. Você vai ter uma boa indicação. Amarrar tudo. Quero amarrar, dar um nó aqui atrás, né? Mas é muito legal. Você pode fazer fio corporal também. Eu gosto bastante de tratamento com fios. Agora a gente estava falando de reposição hormonal, né? Você acha os resultados desses tratamentos, eles são melhores quando a mulher faz a reposição hormonal ou depende isso? Não, a reposição hormonal ajuda, né? Ajuda a diminuir a perda, o gasto do colágeno, a perda óssea, a perda muscular. Eu gosto, sim. Eu acho que você passando com um ginecologista que te entenda, que veja a sua necessidade, os riscos, benefícios têm que ser pesados, mas eu acho uma ótima que hoje também, acho que assim como os tratamentos estéticos, a própria reposição é muito mais evoluiu, moderna, né? Eu, por exemplo, faço uma reposição que é intradérmica, né? Uhum. Ela é feita de acordo com a minha necessidade e fica um ano na minha pele, liberando hormônio. Não, hoje existem os hormônios bioidênticos, então eles não têm a mesma metabolização que os anteriores, então eles têm menos eventos adversos. Eu acho que é uma infinidade de possibilidades que as mulheres têm que lançar mão, sim, elas têm que buscar para viver melhor, né? A gente está vivendo mais, a gente tem que viver bem. Sim. Né? Aquilo que você falou no começo, né? A gente tem que se empoderar, a gente tem que se munir de todas as possibilidades para se sentir bem. E brigar pelo nosso lugar, né? Porque não é porque nós fizemos 50 anos que a gente tem que sentar no sofá e fazer tricô. Exatamente. Até a eternidade. Não é assim, gente. Você tem que se permitir tentar, né? Se for bom para você, ótimo. Você quer ficar sentado fazendo tricô? Ok, mas se não, você tem recursos. Mas você também pode escalar a montanha. Você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Você pode ser o que você quiser. Né? Basta você ter consciência e fazer escolhas. Né? E você acha que assim, o tratamento estético, quando ele é bem direcionado, o que ele muda na vida da mulher? Quero que você fale do teu ponto de vista de médica, mas também de mulher que usa, que faz digo tratamento estético. Quando eu faço em mim, principalmente, o que eu mais gosto de fazer é ultrassom microfocado. Porque eu sinto um resultado muito rápido. Eu me empodero. Eu me sinto bem. Eu me sinto firme, sabe? Eu me sinto com vigor.
Porque algumas situações que me constrangem, às vezes, tirar uma foto que eu sei que não vai ficar muito legal o meu perfil. E aí eu faço uma foto depois de ter feito esse tratamento e olho o meu perfil, um perfil mais reto. Nossa, que legal, né? Como eu me sinto Porque bem. às vezes também é o que você tá vendo, né? Às vezes as pessoas nem estão vendo isso, não, né? É verdade. Você fala, ai, não gosto do meu perfil. A pessoa fala, qual é o problema com o seu perfil? São tratamentos minimamente invasivos, não é uma cirurgia radical. E o que eu mais gosto, você falou disso, muitas vezes a paciente vem e fala assim, olha, doutora, eu não quero que ninguém perceba, principalmente meu marido. É como se, sabe, eu quero que ele pense que eu vou permanecer jovem para sempre. Eu falei, olha, o meu tratamento não é radical, mas pode, às vezes, faz uma punção, você pode pegar um vasinho para ficar roxo. Não, tudo bem, aí eu falo que eu fiz acupuntura, eu não quero contar o que eu fiz. Tudo bem, isso é o mais gostoso, que ela sente a melhora, ela visualiza, as pessoas não veem. As pessoas percebem o quê? Ai, você está melhor, você está bem. Até onde é só o tratamento e é também a cabeça dela. Então, é isso, é você se sentir melhor com você, saber que você está fazendo algo para se sentir bem. E eu gosto sempre de fazer fotos de antes, durante o tratamento e depois, para que você mesma se compare. Porque, às vezes, quando a gente começa um tratamento, a gente está se vendo de uma forma, mas não está enxergando algumas coisas que eu estou vendo. E aí eu vou mostrando no decorrer do tratamento, olha, você está vendo a diferença aqui? Você está vendo essa marca? Você está vendo essa mancha? E, é mesmo, né? Eu não tinha reparado. Então, é um processo, uma evolução. E aí eu já tive pacientes que foi muito legal. A gente falou muito de mulher, não falamos quase de homem aqui. Mas a gente está falando de menopausa. Mas eu vou falar uma coisa de homem. Uma vez eu tive um paciente que eu achei um barato. Ele conquistou um espaço, ele melhorou dentro do que ele queria. Ele falou assim para mim, ai, Simone, mas agora eu quero manter. Eu não quero perder isso que eu conquistei. Então é isso, às vezes é a gente programar como envelhecer, encontrou o caminho, segue, vai seguindo. Né? A menopausa, ela é irreversível, mas ela é um caminho que você pode seguir de uma forma mais leve ou mais pesada. Sim. Eu acho que assim, a gente tem uma percepção da coisa, né? Depende do ponto. Então, e às vezes são pequenas coisas, né? Então, um pequeno detalhe. Então, por exemplo, comigo, quando eu comecei a ter queda de cabelo, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ter esse problema, porque eu sempre tive muito cabelo muito fininho, mas sempre tive muito cabelo. E aí, quando eu comecei a ter... Que foi você que me falou que eu estava tendo queda, eu já tinha reparado que estava meio... Aí a linha de divisão do cabelo começa a aparecer muito, né? Você vê o couro cabeludo. Estranho. Mas quando você falou... E aí, olha como é a loucura da cabeça da mulher com menopausa, na menopausa. Eu já fui lá pro Oscar, no começo do ano. Já se viu com a alopécia Jada Smith, alopécia. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou ficar careca, vou ter que raspar careca. Minha careca deve ser horrorosa, porque eu já bati tanto a minha cabeça na vida. Deve ter tanta cicatriz, deve ser um horror. E aí, quando comecei a fazer o MMP, né, e foi tão incrível que o cabelo começou a crescer de um jeito, assim... Porque cabelo também envelhece. Às vezes o paciente fala para mim, eu não estou vendo queda, mas eu estou vendo que ele está ficando fino, pouco. E aí você vai observar, na verdade, é a senescência, é a alopécia senescente. É o envelhecimento capilar. E tem como tratar? Tem, porque você pode usar medicamentos e tratamentos como o MMP capilar com substâncias que fazem... O MMP é é o microagulhamento. Faz agulhamento e aí você injeta e aí remédio. Você põe soro e você vai mergulhando o soro com a mescla do paciente e vai mergulhando a ponteira do MMP. E aí você consegue uma melhora de calibre do fio, aumento de quantidade. É óbvio que tem limites, né? A gente não consegue fazer você voltar a ter cabelo como muito tempo atrás, porque principalmente o folículo piloso ele vai entrando em falência, ele desaparece. Então, se você estiver numa fase inicial, a gente tem resultados excelentes, você mesma, né? E às vezes não foi meu nem cabelo cresceu, não foi nem percepção sua, né? Foi percepção minha. Por isso que eu acho que um bom profissional, ele vai fazer toda a diferença na vida do seu paciente, né? Ele vai despertar o alerta em coisas que ele pode ajudar. Esse é o melhor cenário, é a prevenção. Quando você começa a se programar para envelhecer. O que você diria, assim,
para as mulheres que estão aí entrando na menopausa, ou estão com medo da menopausa, ou que já estão na menopausa? O que você diria para elas? Não tenha medo. Tá? É ruim, mas dá para melhorar com poucas coisas. Se você tiver uma boa orientação, se você tiver informação de qualidade e não pessoas querendo te vender tratamentos, você pode passar pela menopausa de uma forma mais leve. Claro que vamos ver geneticamente como foi a da sua família, da sua mãe. É todo um contexto, né? É genético. Eu não sei se você vai desenvolver alguma doença nessa fase. É uma fase que a gente pode ter abertura de algumas doenças autoimunes. Então, é uma consulta médica. A gente tem que conversar sobre você, né? Saber quais são as suas demandas, as suas necessidades. Mas não é o fim, né? Não é o fim. Aliás, é o começo de uma nova fase muito legal. Mas para nós é o fim. Não, é o fim do episódio, gente. Não, o fim do episódio. Só. Não é o fim. Mas olha, gente, se vocês gostaram desse episódio, vocês façam comentários, marquem a gente, Isso. Podcast Skin News. Mandem mensagem no DM, mensagens. no e-mail. Eu gosto muito de conversar sobre esse assunto e eu queria que a nossa produção desse um presente para você. Ai, você gente, é produtora junto comigo, mas quando você for relaxar, você coloca os chinelinhos da Clínica Simone Neri, né? Em breve, no verão, melhor. Chega verão, vem verão. Mas se a gente tem calor a qualquer tempo, né? Já serve agora, Com né? certeza. Que gostoso falar sobre esse assunto, né? Acho que é mais gostoso e é necessário. Meninas, não deixem de falar, porque não prepararam a gente para a menopausa, mas a gente pode ajudar vocês, todas as mulheres podem se ajudar a passar por esse momento, porque é um momento difícil? É um momento difícil, é o que a Simone falou, é uma virada, tem mais uma metade de vida aí que vem, mas né, gente? Mas você não tá sozinha. Mas não tá, não estamos, porque estamos passando por isso, né? E vivendo isso a gente também consegue entender o que funciona, o que não funciona, né? A gente consegue se ajudar. Acho que isso é o principal, né? Porque a mulher hoje, ela tem que entender muito mais o seu papel social com outras mulheres, né? A gente tem que se ajudar. Exatamente. Acho que a comunicação... Aliás, você faz isso, né? Você está fazendo um trabalho bacana, né? De ajuda eu tenho palestras mulheres. Que eu tenho levado para a comunidade sobre autoestima e autoajuda, e eu quero dizer que não depende só de condição financeira, porque às vezes é fácil, né, falar. Não, você pode ter um olhar novo, diferente, e algumas pequenas atitudes podem mudar a tua vida. É isso. E se liguem nas dicas do especialista. A Simone vai dar dicas aí para as mulheres na menopausa. E isso vai estar no Reels, no Stories, enfim. Tudo. É isso. Ah, obrigada, que gostoso. Obrigada pela presença. Obrigada. Tchau, gente.